Fala galera, mais um vídeo do nosso canal Tamo Junto Mengão. Hoje nós vamos falar do Flamengo, esse mesmo, esse que impressiona todo mundo, o Flamengo de Filipe Luiz. Vamos falar também sobre o Danilo, que ficou impressionado com o Flamengo, com a estrutura, com os jogadores, com a torcida, com tudo mais, né? Vamos falar também a partir de amanhã que o Flamengo enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, virada de chave, né? E vamos falar muito sobre a final, que ainda está repercutindo, sobre o nosso querido Bruno Henrique e o nosso Filipe Luiz, Jorge Jesus, versão 2.0, quem sabe melhorada, né? Então se você está chegando agora, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, tem um botão inscrever-se, você não paga nada por isso. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Flamengo de Filipe Luiz impressiona, isso mesmo. A repercussão do Flamengo de Filipe Luiz ainda continua, né? Pós-final, a gente amassou o Botafogo, foi algo muito acima daquilo que nós esperávamos, né? Nós aguardávamos, nós acreditávamos que o Botafogo fosse fazer um jogo mais difícil, porém o Flamengo simplesmente não permitiu que o time do Botafogo jogasse, né? Muito se deu por uma marcação absurda durante a maior parte do jogo, né? O time com preparação física em dia, não estão ainda 100%, mas já mostraram que estão bem inteiros fisicamente, né? Gerson jogou no sacrifício, jogou o jogo todo, entendeu? Todo mundo dando sangue, entregando 110% dentro de campo. Bruno Henrique, sem comentários, né? 2 gols importantíssimos, um cara que se dedicou demais, correu muito, né? E fez a diferença mais uma vez para o Flamengo num jogo decisivo, num jogo de final. E mais do que merecedor, né? Ser o melhor do jogo, ter todo esse reconhecimento, ser aclamado pelos torcedores. E a torcida do Flamengo, a mídia paulista, os times, os adversários, todos nós estamos impressionados com o Flamengo. Isso mesmo, impressionado mesmo. Quem não estiver impressionado com o Flamengo tá mentindo. O que o Flamengo tá fazendo com o Filipe Luiz, o que o Filipe Luiz está fazendo com o Flamengo, na verdade, é algo que a gente não via tinha tempo, né? O Flamengo inteiro, com todos os seus jogadores, favorito a todos os títulos. Diferente de Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, né, que seriam os possíveis, vamos dizer assim, favoritos em 2025 para algum campeonato, não iniciaram 2025 da forma que terminaram 2024. Então o Flamengo, vamos dizer assim, larga na frente dos demais pelo futebol apresentado, pela qualidade técnica, pelo padrão de jogo, por tudo que tem feito, né, em campo. O Flamengo cria muito, né, faz gols, sofre pouquíssimo com os adversários, né, permite que o adversário gere dificuldade ali na defesa ali pouquíssimas vezes. Então o Flamengo vem trabalhando muito bem, tanto a parte ofensiva quanto defensiva, o time muito bem postado, muito bem treinado, os caras executando da melhor forma possível. Inclusive na entrevista dele, ele enaltece muitos jogadores por terem abraçado a ideia, por terem se doado tanto e estarem jogando exatamente da forma que ele vem pedindo, né? Ele que sempre fala em representar o torcedor na forma de jogar. E ele deu uma declaração que eu acho muito de torcedor do clube, apaixonado pela profissão que tem e a oportunidade de vida que teve, né? Ele fala em ficar por muito tempo no Flamengo, fala em a ambição que ele tem, onde ele quer chegar, ou seja, multicampeão como jogador, já sendo campeão em alguns títulos aí como técnico, mas não permite ficar na zona de conforto em momento nenhum. Então, um técnico vitorioso com a mentalidade vitoriosa, ele faz times vitoriosos. E o técnico é 70% do time, né? Então, se o técnico souber gerir o vestiário, tiver um bom treinamento, com certeza ele será um técnico vitorioso, porque os jogadores irão abraçar a sua ideia. E é o que o Filipe Luiz tem se mostrado, né? Tem se mostrado um técnico completo, mesmo sendo um técnico muito novo na função. Assim como o Danilo falou, que é um técnico que ainda precisa desenvolver muito, né? Mas o Filipe Luiz, eu acredito que ele absorveu o máximo de informações possíveis dos técnicos a qual ele trabalhou. Trabalhou com técnicos importantes, tanto na Inglaterra quanto na Espanha e aqui no Brasil com o Jorge Jesus, Dorival Júnior, principalmente, né? Esses dois aí que eu acho que fizeram bons trabalhos no Flamengo nos últimos anos. Então a gente olha para o Filipe Luiz e fica impressionado, cara,
como que ele mostra que o nível dos técnicos do Brasil é um lixo, né? O cara assumiu um clube profissional não tem 6 meses. E olha o que ele tem feito. E tem tantos e tantos técnicos por N, 10, 20 anos de profissão e não consegue fazer da mesma forma, né? Então a gente deseja muita sorte para o nosso Felipe Jorge Jesus versão 2.0 melhorada. Ele que chegou ao seu segundo título em 18 jogos, superando Jorge Jesus, que chegou com 34 jogos, né? Jorge Jesus teve lá seu 72,6% aproveitamento, 72,6% de aproveitamento no Flamengo. Hoje o Felipe Luiz tem 75,9%. Com certeza essa porcentagem vai aumentar por causa do Carioquinha, né? Mas dentro das proporções, vamos dizer assim, Jorge Jesus tinha um futebol bonito no Flamengo, Felipe Luiz tem um futebol bonito no Flamengo. Lógico que o elenco do Flamengo hoje é mais forte do que o elenco do Flamengo em 2019. Sim, é mais forte do que o elenco do Flamengo em 2019. Por isso que o Felipe Luiz, ele sempre fala, tem o melhor elenco da América do Sul. E isso é sem sombra de dúvidas, né? Então, os adversários, os pseudos favoritos em 2025, hoje eles olham para o Flamengo e pensam, o Malvadão voltou, os caras voltaram, de verdade, os caras estão motivados, os caras querem ganhar, os caras querem ser campeões. E o time a ser batido vai ser o Flamengo. Simples assim, o time a ser batido vai ser o Flamengo. Esperamos que ao final da temporada nós tenhamos o máximo de títulos conquistados possíveis, né? A gente sabe que o Super Mundial é algo muito difícil, Libertadores é muito difícil, mas que nós possamos fazer uma excelente temporada. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Que nós possamos levantar em troféus importantes nessa temporada, né? Boa sorte para o nosso queridíssimo Felipe Luiz, que vem fazendo um trabalho extraordinário, deixando a gente impressionado a cada jogo que passa, né? Cada jogador que entra, os caras rendendo 110%, independente se é reserva ou se é titular, o time não muda o padrão, o time continua jogando o futebol que a gente quer que vê o time jogar, né? Então, parabéns ao nosso Felipe Luiz, parabéns ao elenco, que tem impressionado de verdade. Também quem tem impressionado é a diretoria do Flamengo. José Boto, juntamente com o BAP, toda a comissão técnica, toda a diretoria do Flamengo, mostrou mais uma vez o profissionalismo e dessa vez na hora da comemoração, na hora de levantar a taça. No palanque lá estava somente os jogadores e comissão técnica. Não tinha nenhum papagaio de pirata, não tinha artista, não tinha cantor, não tinha MC, não tinha ninguém. Não tinha criança, não tinha ninguém. Era só os jogadores e comissão técnica. E é sobre isso. Os caras têm que estar lá comemorando, é quem paga o preço todo dia, irmão. Quem treina junto, quem tá fazendo literalmente parte do futebol do Flamengo. Parabéns à diretoria, mostrando o nível de profissionalismo que está sendo inserido no Flamengo. E é sobre isso. Quanto mais profissional os processos do Flamengo, maior o clube se tornará. E a gente deseja que o Flamengo se torne gigantesco a cada dia que se passa, né? Vamos falar agora do nosso querido Danilo, ele mesmo, que com poucos minutos já levantou a primeira taça pelo Flamengo. Danilo que ficou impressionado, sim. Imagina um cara que jogou por anos na Europa, times importantes, levantou taças importantíssimas, capitão da Juventus, um dos times mais tradicionais aí da Itália, e ele chegar e falar que está impressionado com a estrutura do Flamengo, com a sede de ganhar, e aí ele fala, né, na entrevista, por isso que dá para entender o porquê que ganha tanto. É por ter essa mentalidade de não acostumar, já ganhei uma vez, não quero mais. Não, é querer ganhar sempre, né? E ele viu o exemplo do Bruno Henrique, de tá dando gás dentro de campo, dando exemplo nos treinamentos, né? Assim como ele também ficou impressionado com os meninos da base, os mais jovens, né? Matheus Gonçalves e alguns outros, com a qualidade técnica desses meninos, né? Então o Danilo, ele chega, é até engraçado que ele chega ao Brasil vindo de times importantíssimos na Europa e ele se impressionar com a estrutura do Flamengo, com tudo. E aí ele fala que a maior diferença que ele vê aqui no futebol brasileiro para o europeu é literalmente essa, o talento técnico que já vem do dom do cara jogar bola. E o calor humano. Imagina ser jogador do Flamengo. Todo lugar que você vai ter uma multidão te ovacionando, uma multidão querendo tirar foto, dando carinho, apoiando, gritando seu nome. Então essa situação toda que ele cita na entrevista é algo que não se tem na Europa, né? Então é inexplicável.
E a torcida do Flamengo é inexplicável, né, meu irmão? A torcida do Flamengo, onde quer que esteja, ela sempre vai lotar, ela sempre vai marcar presença, sempre vai levar o carinho ao jogador de futebol, né? Dar aquela motivada no cara. E eu acredito que essa situação mexeu muito com o Danilo. Ele que é flamenguista, né? E agora jogador do Flamengo, campeão já pelo Flamengo. Fica super agradecido por esse momento, por ter tido essa oportunidade de ser campeão com o clube de coração. E a gente deseja muita sorte pro Danilo nessa temporada que nós vamos precisar, né? Que ele possa aí desenvolver o melhor futebol possível, seja na zaga ou seja na lateral, que ele possa ajudar o Flamengo da melhor forma possível. O Flamengo joga amanhã contra a Portuguesa pelo Campeonatozinho Carioca, né? Às 19 horas, Parque do Sabiá. O Flamengo, que ficou com um jogo a menos, joga na outra quarta-feira contra o Botafogo, né? Lembrando que o Flamengo está com 10 pontos, Vasco e Volta Redonda com 13. Então, o Flamengo ganhando seu jogo a menos, o Flamengo se torna líder do Carioca. Lembrando que o Felipe Luiz, ele falou que vai dar uma revezada no elenco aí, questão da chuva e tudo mais, né? Toda a logística, os caras cansaram bastante, doaram muito, então bem provável que o Flamengo venha com um time bem misto contra o Portuguesa. Acredito eu que seja o mesmo time que jogou contra o Sampaio Correia, né? Acredito que seja o mesmo time que jogou contra o Sampaio Correia. O Flamengo coloque os principais reservas ali, né? Matheus Cunha, Varela, João Vitor, Cleiton, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, né? O Alcaraz não mais, porque o Alcaraz foi embora, mas deve botar os meninos da base, o Guilherme, o Luiz Araújo deve jogar, né? Então, o Everton Cebola também deve jogar. Acredito que seja esse time que o Flamengo vai colocar em campo amanhã contra a Portuguesa, né? Lembrando que o Flamengo vai brigar pela liderança do Carioca, vencendo seu jogo a menos. O Flamengo chega a 13 pontos e nos critérios de desempate, o Flamengo vai ter mais gols pró e vai igualar o número de vitórias com Volta Redonda, né? O Flamengo, vamos dizer assim, teve uma logística meio atrapalhada devido ao atraso do jogo devido à chuva, porém, já tem planejamento de colocar um time misto contra a Portuguesa. Esperamos que eles mantenham o padrão e façam um jogo muito parecido com o que foi feito contra o Sampaio Corrêa, onde o Flamengo jogou muito bem, né? Lembrando que o Flamengo joga no final de semana contra... Deixa eu ver aqui. Contra o Fluminense, hein? Final de semana o Flamengo joga contra o Fluminense, então é importantíssimo que a gente vença esse jogo contra a Portuguesa, né? Importantíssimo que nós possamos vencer esse jogo contra a Portuguesa para chegar no final de semana tranquilo para o clássico. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a família. E amanhã, às 7 horas da noite, Flamengo e Portuguesa. Beleza? Um forte abraço para vocês. Tamo junto e até a próxima. Parabéns para vocês, campeões da Supercopa do Rei.